O Papa Paulo VI pediu que o senhor fosse a Cuba para ver a situação dos católicos lá. O senhor chegou a ter algum contato com Fidel Castro? Que impressão o senhor teve de Cuba? Era um regime ditatorial. Quando eu desci no aeroporto, sim, eu estava pelo CELAM levando decisões de um desses encontros latino-americanos. Quando eu cheguei, foram verificar os papéis da polícia, mas não me pediram. Eu fiquei até na casa dos jesuítas e passei lá uns tantos dias, mas eu não tive contato com o Fidel, não. Que recado, afinal, o senhor quis dar ao não comparecer a uma solenidade em que o senhor receberia uma condecoração militar? Sim. Houve muita especulação sobre essa negativa. Mas eu fiz isso. Eu até tive pena. Pena porque o comandante de lá me tratava muito bem e ele levava a medalha, eu disse que não ia receber, porque havia um regime de tortura, mas eu não ia. Mas aí ele como o coronel, comandante do exército lá, acho que era um coronel, tenente-coronel, então ele levou a medalha com ele. Eu disse que não ia receber. Eu expliquei francamente, a situação do país era esta, eu tinha essa atitude, mas eu não ia receber porque seria dar uma coisa que não me parecia correta. Então o senhor está com a medalha na mão. Então o senhor fica, guarde aqui. Eu disse, não ia, guarde aqui. Eu disse, não recebo. Eu tive muita pena, porque era uma coisa dura, eu disse com delicadeza, mas com muita franqueza, e eu tive pena dele. Me muito disso. Então ele voltou de novo a medalha no bolso. Eu expliquei que quando o presidente da Conferência dos Bispos não recebeu, foi do Agnello, eu não vou receber aqui. Aí foi claro, e ele levou a medalha, eu não recebi essa medalha. O senhor era chamado de conservador, especialmente durante o regime militar, em contraste com bispos e cardeais que tinham uma atuação política mais ostensiva. O rótulo de conservador irritava o senhor intimamente? Nunca mudei de atitude. E muitas pessoas vieram falar comigo. Eu pensei que o senhor era um conservador. Eu disse, eu nunca fui conservador, nem fui avançado. Eu fui o que sou, um bispo, pastor, e tratava do assunto com clareza e não concordava com as coisas e mantive uma atitude que eu creio muito mais eficaz do que ir para a rua fazer o comício. O senhor achava, em resumo, que uma atitude de confrontação iria prejudicar a atuação do senhor? Prejudicaria. Porque havia extremos. E agora havia culpa de lado a lado. Então, o pastor não tem limites para a sua missão de atender as pessoas que sofrem. Isso eu acho que sim, agora o Papa me dava apoio, não era? Muito. De que maneira o Papa manifestava esse apoio? Era em conversas pessoais com o senhor? Sim, era. O que é que ele dizia exatamente sobre o Brasil, Paulo VI? O Papa Paulo VI exerceu um papel muito grande. E por isso ele conseguiu manter contato com o governo. E eu acho que a missão nossa é uma missão difícil, mas é uma única missão que é de pastorear e levar, mas não deixar de dizer a verdade, mas não levado por princípios de revolução, tudo isso. Porque não ia resolver. Como não resolveu? O que é que o senhor ouviu do Papa João Paulo II
sobre o engajamento de bispos na política? Eu creio que o Papa não era favorável. Agora, o engajamento na política, como eu não tinha engajamento na política. Era a missão do bispo. Agora, eu sei que, às vezes alguns podiam ter exercido uma atitude um pouco mais avançada, mas eu nunca cortei os laços de amizade e agia, eu conseguia mais não atacando, porque os militares, foi errado a situação, mas eu atacando não criaria e não podia ajudar. Não atacando, mas dizendo o que era para dizer, eu tinha continuado tinha condição de advogar, porque eu não cortava os laços. Eu tratava muito bem, mas dizia também as coisas muito bom, muito claramente. De todos os presidentes do regime militar, com qual o senhor tinha o diálogo mais fácil e com qual o diálogo foi mais difícil? Era um regime ditatorial e levando por causas de sofrendo acusações, e sofrendo acusações, e isso criava um clima de animosidade. E o clima de animosidade não favorece o diálogo. Que lembrança o senhor guarda de seus contatos pessoais com o presidente Geisel? Duas. Como de todos eu tive duas. Eu pude dizer o que precisava dizer e saía com consciência tranquila. O senhor chegou a tratar com o presidente Geisel da questão de tortura também? Tratei do assunto. Mas, que reação ele teve? Não, reação contra a tortura. Ele não concordava. Uma situação difícil quando a pessoa está engajado e sofrendo e não podendo resolver, porque o presidente era também levado pela situação política dele. Eu não justificava, mas também não condenava. Condenava que estava errado, mas não condenar que devia ser rejeitado. Então, isso conservava uma certa possibilidade de um diálogo que facilitaria os presos.